Marcos, capítulo 8, para nossa breve meditação nessa noite. Capítulo 8, nós vamos meditar do verso 22 ao verso 26. Amém. Do verso 22 ao verso 26 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Todos encontraram? Alguns irmãos ainda estão buscando. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Diz assim o texto: E chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo as suas mãos sobre ele, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Ele, fixando os olhos, disse: Estou vendo os homens, e vejo que andam como árvores. E imediatamente tornou a pôr as suas mãos sobre os olhos do cego e ordenou-lhe que olhasse atentamente. E este ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas ao longe. Depois o mandou para casa, dizendo: Não entres na aldeia e nem fales sobre isto com ninguém naquele lugar. Mais uma vez a leitura do verso 22. E chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pelas mãos, levou-o para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos, impôs as mãos sobre ele e fez uma pergunta: Vês alguma coisa? E ele, fixando os olhos, verso 24, disse: Estou vendo os homens, e os vejo que andam como árvores. E imediatamente tornou a pôr as suas mãos sobre os olhos do cego, e ordenou-lhe novamente que olhasse de forma atenta. E este ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois, Jesus o mandou para casa, dizendo: Não entres na aldeia e nem fales sobre isto com ninguém naquele lugar. Amém, queridos? Vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a entrar na presença do Papai. Eu quero te convidar a iniciar este grande culto na presença do Senhor, conversando com Ele. Ninguém inicia um relacionamento se não tiver disposto a abrir a sua boca e comunicar-se. E nós queremos neste momento, nosso Rei Jesus, nos comunicar contigo, que está sentado no alto e sublime trono, um trono de glória, um trono de majestade, um trono poderoso, à destra do nosso Pai. Está nos ouvindo nesta noite
está contemplando com os teus olhos como chamas de fogo toda a terra, todo o planeta, todo o cosmos. Nada escapa dos teus olhos, nem aquilo que está nas regiões abissais, nas maiores profundezas dos oceanos, nem aquilo que está no mais profundo abismo, nem aquilo que está enterrado debaixo das camadas, das crostas, da crosta terrestre, nem aquilo que está nos ares, nem aquilo que está nos planetas, ou estão nos planetas, nem aquilo que estão nas constelações, nas galáxias, nada é escondido aos teus olhos. Por isso nós estamos neste momento, levantando as nossas vozes, erguendo as nossas vozes como igreja, declarando que nós estamos aqui neste momento para entregar a Ti. Nós não estamos aqui para pedir, nós não queremos ser pedilões, nós queremos ser pessoas, nós queremos ser discípulos, nós queremos ser filhos que agradam o coração do Pai, queremos ser filhos e filhas que trabalham e que se colocam na condição de alegrar o coração do seu Deus. E nós sabemos que um pai que tem um coração alegre, ele galardoa, ele honra os seus filhos, ele transfere para a vida dos seus filhos. E nós estamos aqui nesta noite, nesta transição do final da tarde para o início da noite, para dizer: a primazia neste lugar pertence a Ti, Senhor. Nosso amigo Espírito Santo, nós Te bendizemos e declaramos: fique à vontade, a casa é Tua, as casas que estão aqui pertencem a Ti. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te celebrar, para Te bendizer, para entregar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e declarar com os nossos lábios que confessam o Teu nome: nós Te amamos, Jesus. O Senhor é o amor das nossas vidas. Nós amamos a Ti, Jesus. Muito grato por esta oportunidade, muito grato por este momento, muito grato porque o Senhor nos sustentou esta semana com mão forte e poderosa e nos trouxe aqui até este lugar, nos conduziu ao longo deste dia e nos colocou aqui dentro deste lugar de culto, como igreja, como família em Ti, Cristo. Nós Te amamos e Te agradecemos por este momento precioso. E aqueles que creem, aplaudam ao Senhor e glorifique a Ele, aplauda a Ele, celebre a Ele, diga a Ele: Senhor Jesus, nós amamos a Ti, Jesus. Nós Te amamos, Pai, nós Te amamos, Senhor Jesus. Recebe este culto nessa noite, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Podeis assentar, queridos, podeis assentar. Aleluias, aleluias. Queridos, o evangelho escrito por Marcos, ele é o menor dos evangelhos na quantidade dos seus capítulos. Menor que Mateus, menor que Lucas, menor que o evangelho escrito por João, mas ele nos revela coisas maravilhosas, poderosas, extraordinárias, profundas, que nos convidam a uma profunda reflexão, nos convida a pararmos e refletirmos a nossa caminhada, nos convida a abrirmos o nosso coração, nos convida, nos chama
a termos uma atitude ou atitudes que de fato revelem aquilo que nós decidimos ser na nossa caminhada. Nós estamos diante do Evangelho. Diminui um pouco, por gentileza, o retorno. Aqui no capítulo 8, nós fizemos uma meditação e um pouco antes deste momento, nós temos o relato do evangelista falando a respeito da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e peixes. Fala também ao longo do início do capítulo 7 a respeito do questionamento dos fariseus, a respeito dos discípulos de Jesus não terem um comportamento religioso em conformidade às tradições humanas. E também fala sobre aquilo que Jesus responde a eles, dá a eles como resposta, dizendo que eles estavam muito preocupados com comportamentos, com orientações humanas e esqueciam das orientações de Deus. Eles se preocupavam em cumprir ritos de homens, mas não estavam nem aí para cumprir os mandamentos do Senhor. Também fala ao longo do capítulo 7, que é um capítulo anterior ao capítulo que nós fizemos meditação a respeito daquela mulher cirofenícia, aquela mulher grega que clama ao Senhor Jesus pedindo que ele expulsasse, ajudasse a filha dela que estava numa condição de possessão demoníaca, maligna, e Jesus diz a ela que primeiro ele deveria cuidar dos filhos, e ela admite que isto era uma realidade, primeiro o pão para os filhos, mas ela também diz que até os cachorrinhos comeriam e comiam debaixo da mesa dos filhos, debaixo da mesa, tudo aquilo que caía, e o comportamento desta mulher trouxe para ela a libertação, a transformação, a mudança daquilo que ela tanto buscava. Também fala sobre a cura que o Senhor Jesus Cristo trouxe a um homem que era surdo e gago. Jesus também tinha por hábito, ele usava muito a sua saliva, e no capítulo 7 ele usa a sua saliva também, ele cospe nas suas mãos e enfia o dedo molhado nos ouvidos do surdo, toca na língua dele, e é neste texto que nós vemos aquela palavra chamada efatá, abre-te, que é quando o Senhor dá a ordem e os ouvidos daquele homem se abrem. Nós temos também a segunda multiplicação de pães e de peixes, e também este texto da segunda multiplicação de pães e peixes, Jesus também confronta os discípulos, porque os discípulos já haviam passado pela primeira multiplicação de pães e peixes, e agora eles estavam diante da segunda multiplicação de pães e peixes, mas a Bíblia nos fala que a quantidade de cestos que sobraram, diferente da primeira, que havia sobrado 12, na segunda sobram apenas 7. Olha só que coisa interessante. E toda essa situação provoca discussões entre os discípulos, e eles dizem, deve ser porque nós não temos pão, porque na verdade eles não tinham pão, porque eles havia escondido o pão no barco. Vocês sabiam que os discípulos haviam escondido o pão no barco? Não? Pois é, depois deles terem visto, lidado, parece que quando eu estou usando esse óculos eu fico com um problema na minha dicção, parece que há alguma coisa nos meus olhos aqui, que me atrapalha. Então, depois que eles tiveram a oportunidade de ver aquele extraordinário mover do Senhor, da multiplicação dos pães e dos peixes, eles se perderam naquilo que havia sido a oportunidade de perceber como o Senhor multiplica aquilo que é levado e é entregue nas mãos dele. Como ele faz transbordar, como ele supre de maneira tão poderosa a fazer sobejar. A Bíblia fala que sobraram 12 cestos de pães para uma multidão que só tinha apenas 5 pães e 2 peixes. A Bíblia fala que 5.000 homens, ora mulheres e crianças, foram alimentados, Jacilene. E depois deles terem sido alimentados, meu Deus do céu, 12 cestos de pães sobraram.
Porque tudo aquilo que nós trazemos para as mãos de Cristo, Ele faz isso. Só que os discípulos incrédulos, os discípulos que andavam com Cristo incrédulos, na segunda multiplicação, eles tomaram uma decisão: vamos esconder o pão, porque Jesus vai vir nessa história novamente de pedir o pão. Eles esconderam o pão no barco. Depois vocês observem lá no capítulo 7, os discípulos escondedores de pão. E por causa disso, sobraram apenas 7 cestos na segunda multiplicação. E deveria ter sobrado mais, porque tinha muito mais pão. Então tinha muito mais pão, tinha menos pessoas, o resultado deveria ter sido muito maior. Uma matemática muito simples. Só que Jesus falou assim: a incredulidade e o orgulho de vocês fazem com que vocês não experimentem grandes coisas. Que coisa, hein, pastora Maura? Essa questão de incredulidade não é só uma questão só aqui da cultura do reino. É uma condição de homens e de mulheres que não abrem os seus corações de verdade. Então Jesus disse assim: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos da condição dos escribas, dos herodianos, coração duro, coração orgulhoso, coração incrédulo. E depois desse grande evento, nós desaguamos aqui no capítulo 8, e vemos Jesus chegar a um lugar, e o texto diz: o texto diz assim, e chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que o tocasse. Betsaida era uma daquelas cidades que ladeava, ou que circunvizinhava, o mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades, aquele local onde muitas coisas, muitos acontecimentos bíblicos se desdobraram, se desenrolaram ali naquele lugar. E Betsaida era uma dessas cidades que ficava ali no entorno do lago. E a Bíblia fala que Jesus chegou com os seus discípulos naquele lugar, e ao chegar naquela cidade, a Bíblia diz que trouxeram um homem cego para que Jesus o tocasse. Irmã Patrícia, havia pessoas naquela cidade que verdadeiramente se importavam com o seu próximo. Porque eu pergunto a você que está me olhando: quantos cegos você trouxe hoje para o culto, para ser tocado por Jesus? Quantos cegos foram trazidos hoje para este lugar para ter o toque de Jesus? Jesus chegou na cidade e naquele lugar existiam pessoas que se preocupavam com aquele homem. Existiam pessoas que estavam ali esperando uma grande oportunidade, não para verem mudanças em suas vidas, mas para verem mudança na vida do outro. Porque aquelas pessoas que conduziram aquele homem cego até Jesus eram pessoas que enxergavam. Porque de outra maneira elas não teriam conseguido levá-lo até o Senhor. Então elas não tinham uma dificuldade que alguém naquele lugar tinha e precisava ser tratado. E mais do que isso, eles sabiam que eles não levaram aquele homem para qualquer pessoa, irmão Franderson. Eles sabiam que se eles levassem para Jesus, eles levaram aquele homem para Jesus, porque eles sabiam
E outra coisa, pastor, mas como é que o senhor sabe que eles sabiam que Jesus o curaria? Por que que eles levaram um homem para Jesus e disseram assim, Senhor, toca nele? Aquelas pessoas tinham convicção. É muito importante, é muito bom quando nós temos pessoas que intercedem por nós de verdade. Quantos de nós ainda não entrou pelo cano? Porque tem pessoas que intercedem por nós. Muitos de nós ainda não se deu mal na vida. Não desceu, como diz a linguagem aí de fora, a ladeira de uma vez. Porque existem pessoas na madrugada que dobram os joelhos e intercedem. Senhor, tem misericórdia daquele cego. Toca naquele cego, Senhor. Jesus, abre os olhos dele, Jesus. Abre os olhos dela, Senhor. Quantas pessoas estão cegas aí fora? Quantas pessoas que você lida com elas todos os dias e você sabe que elas precisam do toque de Cristo? Quantas pessoas estão precisando ser tocadas para serem transformadas? Pastor, mas não vieram, não quiseram. Ei, tem tanta gente cega querendo. Tanta gente cega clamando socorro. Imagine você o que é viver num estado de cegueira. Você sabe o que é viver como um cego? Sabe não, porque você enxerga. Só que naquela cidade havia pessoas que se sensibilizavam, que intercediam, que estavam esperando uma grande oportunidade de fazer com que uma pessoa que não tinha a mesma condição que elas pudesse ter a mesma condição de enxergar, porque o enxergar para aquele homem naquela cultura traria a ele uma condição de dignidade que ele não tinha, porque ele não podia ver. Será que nós temos olhado para o nosso próximo com essa compaixão? Será que nós temos olhado para aqueles que nos cercam com um coração de verdade, desejoso que aquela pessoa possa experimentar aquilo que nós experimentamos, que aquela pessoa possa ter aquilo que nós temos, que aquela pessoa possa desfrutar daquilo que nós desfrutamos? Ou será que nós estamos vivendo dia após dia, dizendo assim, cada um no seu quadrado? Ao ler este texto, eu vejo que ainda existem pessoas que se importam com o próximo. Ainda existem pessoas que entendem que o toque do Senhor Jesus Cristo pode mudar a vida de um homem e de uma mulher. Ainda existem pessoas que entendem que o toque não é o toque de qualquer pessoa, mas o toque de Cristo é um toque transformador. Ainda existem pessoas que entendem que o toque de Cristo é um toque que muda a realidade. Ainda existem pessoas que estão ao nosso redor, ainda existem pessoas que estão clamando, ainda existem pessoas que intercedem por aqueles que precisam ser socorridos, mas muito mais do que intercessores, são pessoas que se movimentam, porque eles não somente foram lá, diaconisa, a Bíblia fala que eles rogaram a Cristo que tocasse no cego. Pastor, mas eu já intercedi muito. Mas será que você levou? Ah, pastor, eu já intercedi muito, já levei, mas será que essas pessoas que você levou ainda continuam cegas, porque você também tem se comportado como um cego, e isso não tem permitido com que os olhos delas sejam abertos de verdade?
e chegaram a Betsaida. Jesus sempre nos dá oportunidade. Sempre nos dá oportunidade. Sempre nos dá oportunidade. Sempre. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse nele. Pessoas com visão. Pessoas que tinham condições de ver. Quando eu fui fazer este óculos, eu tive muita dificuldade. Sabe por quê, diaconisa Rose? Porque eu já estava com problema visual e não queria admitir que estava com problema. E depois de muito custo, eu tomei a decisão, porque eu já não estava mais conseguindo perceber ou compreender as coisas que eu lia, ou que pelo menos eu tentava ler. Procurei uma ótica, eles confeccionaram óculos, e quando eu coloquei no meu rosto, eu tive dificuldades. Por que eu tive dificuldades? Porque todas as vezes que alguém lhe oferta a possibilidade de recompor a sua condição visual, você precisa passar por um processo adaptativo. E aí a médica precisa entender qual é a sua necessidade, se você tem problema de visão para longe, se você tem problema de visão para perto. Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Eu procurei 2 médicas e na segunda médica, eu muito perturbado com tudo aquilo, ela disse para mim assim: senhor Gabriel, o senhor precisa admitir algo. O senhor precisa admitir que a sua visão, os seus olhos não são mais como antes. E a ciência, ela dizendo para mim, a ciência, através do conhecimento permitido por Deus, ela dizendo, deu ao homem a possibilidade de chegar a este resultado, para auxiliar aquelas pessoas que eventualmente perdessem ou estivessem perdendo a sua capacidade de enxergar. Eu falei, mas por que isso está acontecendo? Ela falou assim, muitos podem ser os motivos, mas um deles é que o nervo óptico, ele pode perder a capacidade de se contrair, porque todas as vezes que você olha para algo, o seu nervo óptico ele se contrai e faz com que você defina aquilo que você está buscando focar. E o óculos, ele vem como um compensador dessa condição biológica. Mas nós precisamos também ter dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que muitas vezes o problema não é biológico, mas é uma condição da visão da mente, da capacidade de enxergar, da capacidade não de enxergar biológica, mas a capacidade de enxergar além, de ir além do natural, de ir além do comum, de ir além daquilo que é o normal, de conseguir vislumbrar uma condição lá na frente, e para que aquela condição lá na frente seja delineada e modelada de acordo com aquilo que nós estamos, por causa da nossa capacidade de enxergar, de planejar, de preparar os caminhos, vermos um resultado lá na frente, nós trabalharmos em coisas no agora, para que aquilo que nós esperamos no futuro aconteça. As pessoas que levaram este homem, diaconisa, elas ainda não tinham a cura dele.
mas elas tinham a capacidade de enxergar que, tomando atitudes de intercessores e de movimentadores daquele homem, ao levarem ele a Jesus, eles tinham isso na sua visão. Talvez eu e você que estamos aqui, olhamos para pessoas e talvez nós não enxerguemos a possibilidade de uma mudança. Enquanto a vida há esperança. Enquanto tiver a esperança. Depois que acabar o tum-tum, não adianta acender vela, não adianta o 7º dia, não adianta subir de joelhos, não adianta mais nada. O que nós temos que fazer é em vida. Então aquelas pessoas nos provaram, nos mostraram que elas tiveram a capacidade de antever o resultado. E as pessoas que têm essa capacidade, irmã Débora, de antever, elas são pessoas que comumente têm resultados positivos em suas vidas. Porque quando elas anteveem coisas, elas conseguem trabalhar antes para um resultado que elas esperam depois. Então essas pessoas que estavam nesta cidade, elas já estavam trabalhando no processo da cura daquele homem. Elas já estavam planejando, elas já estavam se estruturando para que, na oportunidade que elas tivessem da presença de Jesus naquela cidade, elas conduzissem aquele homem até o lugar, até a pessoa da transformação da vida dele. Nós precisamos projetar coisas. E estes homens projetaram coisas. E o texto diz assim: e Jesus, tomando pela mão, existem pessoas, irmão Franderson, que elas não conseguem sozinhas. Eu já me deparei com situações onde pessoas disseram assim: eu não sei como é que pode pecar, eu não sei como é que pode se desviar, eu não sei como é que pode fraquejar. O Neco fica só ouvindo. Deixa ele que eu vou ajeitar um negócio legal. Existem pessoas que precisam que você as pegue pela mão. Existem pessoas que precisam olhar para você e ver segurança na tua vida, não ver o mau testemunho. Como que pessoas serão transformadas? Como que pessoas serão libertas? Se elas olharem para você e não sentirem segurança naquilo que você fala e naquilo que você vive. Jesus pega aquele homem pelas mãos. Coloque a sua Bíblia ali, meu irmão. Levante aí, por favor. Dê a sua mão aqui. Jesus pega aquele homem pelas mãos. Ao Jesus segurar as mãos daquele homem, Jesus passou para aquele homem confiança.
sabia que um aperto de mão diz muito sobre uma pessoa? Eu ensino para o meu filho, quando você for apertar a mão de alguém, olhe no olho e aperte com segurança. Jesus pegou aquele homem pelas mãos e passou para ele firmeza. Passou para ele confiança. Quantos de nós reclamam quando nós não sentimos confiança em alguém com quem nós convivemos? Pastor, eu não sinto confiança. Eu não tenho segurança, pastor. Sabe por que eu não vou? Porque eu não sinto firmeza. Quando Jesus pega a mão daquele homem, ele passa para aquele homem muitas coisas, apesar de que aquele homem não enxergava. Mas o toque, a firmeza que Jesus empreendeu ao segurar a mão daquele homem, transmitiu para ele uma certeza: hoje é o dia da minha mudança. Hoje é o dia da minha transformação. Hoje é o dia da minha cura. Hoje é o dia que eu vou ter dignidade, que eu vou passar a ter dignidade. Hoje é o dia que eu vou passar a enxergar. Hoje é um dia que a minha vida muda. Hoje é o dia que eu vou poder passar a planejar, a sonhar, a construir. Hoje é o dia que eu vou poder, como as outras pessoas, enxergar. Quantas pessoas estão esperando você pegar elas pelas mãos? Ah, pastor, se ela quiser, ela vai sozinha. Tem pessoas que precisam que você pegue nas mãos delas. Se você não entender isso, tem pessoas que vão se perder porque você não teve a devida atitude com aquela pessoa que precisava daquele toque. Jesus pega aquele homem pelas mãos. E Jesus diz a palavra que leva ele para fora da cidade. Jesus sabia qual eram os passos que aquele homem precisava para ser curado. Aquele homem podia ter sido curado, Jocilene, dentro do lugar onde ele estava. Nada impediria Jesus de fazer aquilo dentro de Betsaida, dentro da aldeia onde aquele homem estava. Só que Jesus, ele está ensinando coisas para mim e para você. Existem pessoas que precisam ser tiradas do ambiente aonde elas estão. Enquanto essas pessoas se mantiverem no ambiente aonde elas estão, a vida dela continuará a mesma, sempre, enquanto se mantiver no ambiente. Jesus leva aquele homem para fora da cidade para nos mostrar a necessidade de pessoas que, enquanto estiverem dentro de determinados lugares, e esses lugares podem não necessariamente ser um ambiente geográfico, mas esses lugares podem ser, talvez, uma forma de pensar. Esses lugares podem ser, talvez, um modelo de comportamento. Esses lugares, muitas vezes, podem ser uma forma de viver. Pode ser uma forma de se vestir. Muitas pessoas não estão aprisionadas em uma área geográfica, mas estão aprisionadas em uma condição de pensamento. Jesus leva este homem para fora da cidade, deixando claro que, além de você ser alguém que precisa pegar na mão de pessoas para levá-las ao caminho da cura, ao caminho da transformação, ao caminho da mudança, ao caminho da alegria, da felicidade, você precisa tirá-la daquele ambiente aonde ela vive.
Jesus sabia que enquanto aquele homem estivesse dentro da cidade, Jesus sabia que enquanto aquele homem estivesse dentro daquele lugar, Jesus sabia que enquanto aquele homem estivesse naquele meio que o rodeava, o processo seria muito complexo. A cura dele não viria. Jesus pega na mão, tira da cidade, cospe nos olhos dele. A irmã fez assim, credo. Jesus, ao cuspir naquele homem, ele unge ele. Jesus, ao cuspir naquele homem, pode sentar, meu irmão, por favor. Ele unge ele. Porque eu e você, preste bem atenção aqui em mim, eu e você precisamos levar pessoas aos passos da cura, aos passos da sua mudança. Jesus espera de mim e de você, porque Jesus não está aqui hoje em carne e osso como ele estava naquela época, mas você está. Então é você que muitas vezes precisa pegar na mão desta pessoa, é você que muitas vezes precisa ajudá-la a sair do lugar da prisão onde ela vive, é você que precisa ungir aquela pessoa, assim como Cristo fez, trazendo sobre ela aquilo que tem na sua vida. A pergunta que eu te faço hoje é: o que é que tem na sua vida? Será que você tem unção para ungir pessoas? Ou será que você tem tribulação para atribular pessoas? Jesus pega na mão, leva para fora, unge aquela pessoa com aquilo que tinha dentro dele. O que é que tem dentro de nós que nós somos capazes de lançar sobre pessoas para ajudá-las no processo da sua mudança? Jesus, depois de cuspir, coloca a mão sobre ele e ministra sobre aquele homem. Quantas vezes nós vimos Jesus curando pessoas, dizendo assim: eu quero ser curado. E muitas vezes Jesus curou pessoas, não precisa eu ir na sua casa, pode ir, o teu servo já está curado. E agora Jesus toma uma outra decisão, irmã Valéria. A decisão que Jesus toma naquele momento não é dizer assim: eu quero, seja conforme você, seja conforme a sua fé. Não é, vai que você vai ficar curado. Agora Jesus decide fazer algumas coisas, mostrando para mim e para você que nós também devemos fazer coisas. Nós devemos levar, conduzir pessoas aos passos da mudança, da transformação. Segurança, condução para fora do problema, unção sobre a vida daquela pessoa, estende a sua mão e ministra sobre ela a transformação, ministra sobre ela a mudança, ministra sobre ela a vitória, ministra sobre ela a conquista. Será que eu e você temos feito isso? Aí nós queremos aqui os bancos cheios de pessoas. Senhor, envia as multidões, pessoas, envia as multidões, Senhor. As multidões, Senhor. Como nós somos hipócritas. Talvez você está aqui porque alguém fez isso com você. Talvez você está aqui hoje porque alguém pegou na sua mão
Talvez você está aqui hoje porque alguém ungiu você. Talvez você está aqui dentro deste lugar hoje porque alguém ministrou sobre a sua vida libertação, mudança, arrependimento, transformação. Traga sobre a vida da pessoa tudo isso que eu estou falando para você. E faça o teste. Jesus, depois de ter feito tudo isso que eu acabei de falar para vocês, ele fez o teste. Ele perguntou. Ele olhou para aquele homem e disse assim: vês alguma coisa? Vês alguma coisa? Faça o teste na vida de alguém. Conduza essa pessoa da forma que Jesus nos mostrou que muitas vezes nós temos que conduzir. E faça o teste. Observe como a visão dessa pessoa vai começar a mudar. E como é que nós sabemos que a visão daquele homem começou a mudar? Porque no verso 24 diz assim: ele fixando os olhos disse: estou vendo os homens, mas vejo que eles andam como árvores. Quando você abraça alguém de verdade, quando eu abraço alguém de verdade, não tem como não começar a acontecer mudança na forma de enxergar essa pessoa. Porque essa pessoa está sendo conduzida para um ambiente, para uma condição que faz com que ela comece a ter uma percepção, que faz com que ela comece a ter uma conexão com algo sobrenatural, com algo para além da condição humana. E o que mantinha aquele homem na cegueira, irmã Débora, era uma condição humana. Jesus fez o teste com aquele homem e perguntou: vês alguma coisa? E aquele homem acusou, dizendo: sim, eu estou vendo os homens. Trazer pessoas para a igreja, conduzir pessoas à transformação, tomar pessoas pelas mãos e transmitir segurança, transmitir confiança, ungir pessoas, ministrar sobre elas, tirá-las do ambiente que as aprisionam de alguma maneira em suas vidas, faz com que esta pessoa comece a experimentar uma transformação na sua maneira de enxergar. Faz com que a pessoa comece a ter a possibilidade de ver o sobrenatural. Observe algo maravilhoso, diaconisa Rose. Aquele homem, quando ele foi conduzido pelos passos da cura, quando ele começou a enxergar, ele não começou a enxergar como homem, ele começou a enxergar como Deus vê as pessoas. Que coisa maravilhosa quando nós conduzimos pessoas à transformação. A primeira coisa que aquele homem vê é o sobrenatural, Josilene. E ele diz que ele está vendo o sobrenatural. Ele está dizendo assim: eu vejo os homens, mas vejo que andam como árvores. Jesus, quando ouve aquele homem dizer para ele qual era o resultado que estava acontecendo na vida dele, Jesus novamente ministra sobre ele, ministra sobre o enfermo,
e diz a ele assim: vês? Observe atentamente. Agora eu estou impondo as mãos sobre a sua vida novamente. Eu vou continuar ministrando sobre você. Eu vou continuar declarando sobre você. Eu vou continuar dizendo sobre a sua vida: mudança, transformação, libertação, novo caráter, novo homem, nova mulher. Eu vou continuar dizendo sobre a sua vida: volte a enxergar. Jesus ministra sobre ele novamente. E depois de ter ministrado sobre ele novamente, a Bíblia nos mostra que a visão dele foi ajustada. E a Bíblia fala que já via nitidamente todas as coisas ao longe. Chegar até o resultado onde a visão de pessoas sejam ajustadas. Leva tempo muitas vezes. Você conseguir trazer para uma pessoa uma nova condição de enxergar envolve muitos processos. Envolve dedicação. Envolve você deixar de falar primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu novamente. Se sobrar tempo, eu de novo. Envolve você se anular. Às vezes eu me pego pensando, diaconisa, quantas coisas eu já fiz para ajudar pessoas a voltarem a enxergar. E às vezes eu digo assim, meu Deus, quão difícil. E enquanto nós não abrimos os nossos corações verdadeiramente e olharmos para o nosso próximo, teve alguém que comentou naquela ocasião que nós pregamos sobre aquilo que aquele homem perguntou ao Senhor Jesus sobre quem é o meu próximo. Alguém comentou lá no vídeo dizendo o seguinte: quão difícil é cumprir este mandamento. Mas se ele está lá, Silas, é porque dá para cumprir. Se está escrito lá, e está, dá para fazer. À tarde, quando nós estávamos indo para a igreja, eu vi uma família na Avenida das Torres. Eu conheço a família. A pessoa trabalha muito, muito mesmo, de segunda a sábado, muitas vezes aos domingos também. E nós passamos às 3 horas da tarde, diaconisa. Eles estavam lá na avenida vendendo frango e peixe, em nome do progresso da igreja. E aquilo me fez refletir bastante, pensar muito. Em que, pastor? Para vender frango e peixe? Não, porque a questão não é o frango e o peixe, mas é o coração. Está aqui dentro.
Enquanto nós não tivermos o coração como desses homens que levaram este cego até Jesus. Ah, pastor, mas aquilo que aconteceu só Jesus mesmo para fazer. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, do seu modelo de pensamento, da sua cegueira espiritual. Porque Jesus foi muito claro: se creres obras maiores. O que te parece serem obras maiores? Mas como nós vamos fazer obras maiores se nós muitas vezes não fazemos nem as menores? O versículo 26 diz assim: depois de todo este processo, que envolve dedicação, que envolve desprendimento, que envolve doação, que envolve altruísmo, que envolve coração aberto, que envolve uma mente que consegue enxergar aquilo que vai acontecer por causa daquilo que eu faço hoje. Depois da visão deste homem ter sido aberta, depois dela ter sido ajustada, e agora o texto dizer que ele está enxergando nitidamente, Jesus diz a ele: vai para a sua casa. Quando você traz mudança e transformação para a vida de alguém, essa mudança e essa transformação precisa ser levada para dentro de casa. Só que Jesus deu algumas orientações a ele, dizendo o seguinte: não entres mais na aldeia. Aonde será que o Senhor Jesus Cristo não quer que nós entremos mais? Para onde será que Cristo não quer que nós nos desloquemos mais? Aonde será que Cristo quer que nós não estejamos mais? Como será que Cristo não quer que nós continuemos a nos comportar? Qual tem sido a aldeia das prisões das nossas vidas? Jesus disse para aquele homem. E se ele disse para aquele homem, ele também disse para mim. Eu sei qual é o tipo de aldeia que eu não devo mais frequentar. Aquela aldeia era um lugar, diaconisa, para o lugar aonde aquele homem não deveria mais voltar. Porque aquilo que estava acontecendo na vida daquele homem estava profundamente ligado ao modelo de vida que ele vivia dentro daquela aldeia. E Jesus disse para ele, nosso irmão Franderson: não volte mais para aquele ambiente. Porque se você... Por que Jesus disse isso? Jesus sabia que se ele voltasse para aquele ambiente, ele tornaria a condição anterior. Ora, é por isso que o texto diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Porque nós que vivíamos caídos, e agora estamos de pé, precisamos ter cuidado para não voltarmos à condição anterior.
Você já pensou nisso? Que se eu e você não tivermos cuidados, nós vamos voltar à condição anterior? Quantas pessoas estão precisando, assim como eu e você um dia tivemos nas nossas vidas, os passos da cura? Jesus quer usar você que está aí me vendo, sentado aqui nesta igreja hoje, você que está aí do outro lado da câmera, acompanhando pelo computador, pelo tablet, pelo celular ou pela televisão. Jesus quer usar você para dizer para pessoas que elas não devem mais voltar para determinados ambientes que são as prisões, as cegueiras da vida delas. Hoje quem precisa fazer isso que Jesus fez somos eu e você. Como nós temos deixado a desejar nessas coisas? Muitos de nós passa segunda, passa terça, passa quarta, passa quinta, passa domingo, passa sexta, passa sábado, passa quarta, passa uma semana, passa um mês, passa outro mês. E continuamos a nos conduzir das mesmas maneiras. Continuamos a fazer as mesmas coisas. Diaconisa, a senhora sabia que tem pessoas que nos olham? Quantas vezes eu já ouvi gente dizendo assim, eu não vou para a igreja porque eu não quero ser como aquela pessoa. Que segurança nós passamos? Na verdade, passamos um mau testemunho. Muitas vezes somos uma vergonha. Como diz o louvor, a Deus eu entreguei o barco do meu ser. Será que nós entregamos o barco do nosso ser de verdade? Quantas pessoas estão querendo e precisando, necessitando, gritando por essa oportunidade? E Jesus tem contado conosco para fazer isso. Jesus tem contado conosco para fazer isso. Jesus tem contado com cada um de nós para sermos agentes de libertação na vida do nosso próximo. Se nós não temos conseguido dar nem o primeiro passo, muitas vezes nós nem intercedemos, muitas vezes não oramos nem por nós mesmos. Quantos de nós levanta e deita? Eu não preciso ir na sua casa, eu sei que muitas vezes você deita e você não ora. Eu não preciso ir na sua casa, eu sei que muitas vezes você se levanta e você não ora. Muitas vezes você se levanta, a primeira coisa que você faz é ir para o celular. Como que nós vamos ter a visão que essas pessoas da cidade tiveram para a vida de uma pessoa que estava cega e precisava ser curada? Como que nós vamos ter isso? Muitos de nós assistem a pornografia no celular. A Bíblia diz que Deus não terá o inocente, não terá o culpado como inocente.
conversas infrutíferas. Como que vamos transmitir para pessoas segurança? Como que nós vamos mostrar para pessoas que vale a pena servir esse Cristo? Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. Quantos de nós nos prostituímos essa semana? Quantos de nós adulterou essa semana? E você, religioso, que está do outro lado, que vai assistir, não uma pessoa do coração aberto, não uma pessoa cega, mas você que está dizendo assim, como assim eu adulterei? Quando você está casado e você se permite coisas com a carne que você já não deveria mais viver na sua vida, você comete adultério. Hoje é dia do Senhor. Hoje é dia da mesa. O louvor diz assim: tem lugar à mesa. Eu vou parafrasear o louvor dizendo o seguinte: ainda tem, mas chegará um dia que não terá mais. Talvez nós devêssemos cantar assim: ainda tem lugar à mesa, ainda tem, ainda tem, ainda tem. E o Senhor Jesus Cristo tem te chamado. Tem te chamado. A Bíblia fala que chegará tempos, irmão William, que ao pregar da palavra, as pessoas farão assim nos ouvidos: eu espero que nós não vivamos esse tempo. Conduza pessoas pelos passos da cura. Pastor, isso vai me dar trabalho? Vai. Isso vai me fazer ter raiva? Vai. Isso vai trazer decepção? Muitas vezes. Pastor, isso vai valer a pena? Vai. Eu vou ver resultado? Vai. Pastor, mas tem pessoas que eu trouxe, mas é porque elas não quiseram a cura. Mas você deu a elas a oportunidade da cura. Pode desligar aqui, pastora Laura. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja um condutor de pessoas até a condição da cura. Em nome do nosso Senhor Jesus.